Em meio ao aumento da repressão contra opositores, Nicolás Maduro assume hoje o terceiro mandato na Venezuela. Álvaro Noceira. Em cima de um carro de som e com a bandeira da Venezuela, a líder opositora Maria Corina Machado liderava um protesto contra a posse do ditador Nicolás Maduro. Sob gritos de liberdade, ela reforçou que hoje o país é livre e o regime acabou. Após o fim da manifestação, aliados de Corina denunciaram que ela havia sido brevemente retida à força pelo regime chavista. Maria Corina foi interceptada e derrubada da moto em que estava. Na ação, os militares envolvidos dispararam armas de fogo. Ainda segundo a oposição, durante o período do sequestro, Corina Machado foi forçada a gravar vídeos e depois liberada. Aliado histórico do chavismo, o ministro do Interior venezuelano Diosdado Cabello rechaçou a versão dos opositores e classificou a detenção como uma invenção. O comerciante José Gregório, que participava do protesto, disse que a tentativa de prender Maria Corina Machado é mais um fracasso do regime de Maduro. Eles tentaram detê-la, mas isso é outro fracasso de Diosdado Cabello e Maduro em sua tentativa de prender os verdadeiros libertadores dos libertadores. Maria Corina deixa eles malucos. O governo espanhol expressou condenação total, enquanto a Colômbia reprovou o assédio sistemático à líder e os Estados Unidos exigiram que se respeite o direito de Maria Corina a falar livremente. Já Donald Trump chamou o opositor venezuelano Edmundo González Urrutia de presidente eleito e afirmou que tanto ele quanto Maria Corina Machado expressam pacificamente a vontade do povo por meio de grandes manifestações contra Nicolás Maduro. O presidente do Chile, Gabriel Boric, pediu todos os esforços para restaurar a democracia na Venezuela. Na Venezuela, aqueles que se opõem ao governo estão sendo perseguidos. E o governo de Nicolás Maduro se tornou uma ditadura. Uma ditadura que roubou as últimas eleições. Na Venezuela, hoje, não há liberdade. O professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela, afirma que o regime de Maduro percebeu que prender Maria Corina Machado seria ainda pior para a imagem do governo. A Venezuela é um país que tem presos políticos, ou seja, pessoas que não são presas por conta de terem cometido um crime e passado por um processo judicial, mas simplesmente porque são opositores. O caso de Corina Machado seria mais um desses. Mas como a eleição foi agora tão contestada e ela é a principal líder oposicionista que está na Venezuela, ela é considerada a principal que está ainda dentro do território nacional, está solta, a sua prisão, a sua detenção acabou acontecendo mesmo assim, mas houve a soltura por conta de que o governo Nicolás Maduro identificou que seria muito criticado, ainda mais que a posse é agora dia 10. A prisão da principal opositora do chavismo na véspera da posse de Nicolás Maduro reforça o receio da comunidade internacional de que a sequência da ditadura venezuelana vai endurecer ainda mais a repressão a quem se opor ao regime. Após eleições marcadas por denúncias de fraude, Maduro assume o terceiro mandato hoje à frente da Venezuela. Ele está no poder desde 2013, após a morte de Hugo Chávez. Manuel Furriela diz que a volta de Maduro ao poder é ilegítima e não será aceita pela maior parte da comunidade internacional. Perante o direito internacional, ele tem dois problemas. O primeiro é de que não passou por uma eleição legítima, isso constatado inclusive por institutos internacionais como o Carter Center de Washington. E o segundo problema é que a comunidade internacional, ou seja, a maior parte dos estados, a maior parte dos países, não o reconhece como presidente eleito. Falar em alguns reconhecimentos como China, Rússia, Irã, Cuba e mais alguns outros, não faz com que ele seja considerado eleito, já que o mundo é composto de mais de 200 estados, 6 ou 7 ou 8 não são suficientes para fazer com que seja legítima. O professor de Direito alerta para o endurecimento da repressão por parte do governo venezuelano. Vários políticos, inclusive um dos candidatos à presidência, foi preso também agora nos últimos dias. Mas teve um momento, num ato só, ele mandou prender 7 candidatos à presidência. Então, já é um processo desgastado
ele já tem decisões de perseguição de oponentes. Em várias partes do mundo, manifestantes fizeram atos contra a posse de Maduro. Na República Dominicana, a manifestação contou com a presença de Edmundo Gonzalez, que concorreu com Maduro nas eleições e está ameaçado de prisão pelo chavismo. Mesmo assim, o opositor promete retornar a Caracas para assumir a presidência. Para Edmundo, os protestos são um sinal de clamor do povo pela liberdade da Venezuela. A liberdade de Venezuela. Diante das tensões com o início do novo governo de Nicolás Maduro e a expectativa de uma nova fuga em massa de venezuelanos, o exército da Colômbia reforçou o patrulhamento na fronteira dos dois países.